Senhoras e senhores, boa noite. Que Jesus esteja conosco, Ele está nesta noite, nesta casa de oração. Avisos da casa. Favor não estacionar os veículos em frente às garagens na rua sem saída ao lado. Procurem chegar pelo menos 10 minutos antes das palestras, assinem o caderno de presença na entrada e peguem o cartão numerado para os passes, ou entreguem a ficha de tratamento. Solicitamos que desliguem os celulares. Antes do início dos trabalhos, mantenha-se de preferência em silêncio, em prece, ou fazendo alguma leitura edificante. Para isto, existem livros disponíveis para empréstimo no fundo do salão. Informe na entrada se existe alguma dificuldade de acesso às salas de passes devido às escadas, que providenciaremos o passe na saleta de recepção. Aceitamos doações para a nossa campanha do quilo, campanha do agasalho e cobertores de alimentos de cesta básicas que são entregues no final do mês às famílias assistidas. Trabalhos abertos ao público, palestras e passes. Quarta-feira, às 14h30 e quinta-feira, às 20 horas. COEM, curso de orientação e educação mediúnica. Segunda-feira, curso noturno, às 20 horas. Evangelização infanto-juvenil. Quinta-feira, às 19h50, de 5 a 17 anos. Vou convidar vocês todos agora a fecharem os olhos, respirar profundamente, ter em mente a imagem de nosso Mestre Jesus, nos assistindo, nos abraçando e fazendo a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, ajude a perdoar a quem também nos deve, e não nos deixeis cair em tentações, Senhor, mas livrai-nos de todo o mal. Porque vós é o poder, o reino e a glória por todos os séculos. Que assim seja, graças a Deus, que nossos mentores, amigos, inspire a nossa irmã Rose, que hoje vai palestrar e dar um pouquinho do conhecimento dela para nós. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu estava calma até por microfone, eu ainda não me recuperei do trauma das palestras gravadas. Mais uma vez a gente está aqui reunido com a proposta muito mais de que a gente faça uma reflexão conjunta do que necessariamente, né, deixar uma lição, mas que fique sempre uma provocação para que a gente olhe para a gente, para que a gente trabalhe na nossa reforma íntima e para que a gente possa sair daqui um pouquinho melhor do que a gente chegou. Para o tema da palestra de hoje, eu gostaria de conversar com vocês sobre a gratidão. É um tema recorrente, especialmente durante a pandemia e pós-pandemia. Muitos adotaram, né, a gratidão e a ideia da gratidão no seu dia a dia. E eu devo confessar que eu tenho um pouco de ranço
das pessoas gratiluz, gratidão para tudo, pensamento positivo, porque muitas vezes eu sinto muito vazio quando as pessoas simplesmente, gratidão, gratiluz, veja tudo pelo lado positivo. A nossa doutrina e a nossa experiência espiritual, ela sempre requer que nós nos conheçamos cada vez mais. O nosso verdadeiro crescimento espiritual, ele passa pelo nosso autoconhecimento. É claro que é muito importante a gratidão e sermos gratos quando ela verdadeiramente reflete um ato de amor. Quando ele é um sentimento, uma atitude honesta, sincera, né? Quando eu digo que me irrito com a gratidão, é porque, seja grato, agradeça, você não está vendo o lado bom das coisas. Mas se eu não refletir sobre o que está acontecendo, a minha gratidão vai ser vazia, vai ser uma gratidão oca. A gente sempre associa a gratidão com uma retribuição, não é assim? Normalmente a gente é grato porque a gente recebe alguma coisa. Pode ser do universo, pode ser da vida, pode ser de outra pessoa. E nós nos condicionamos a sermos gratos ou expressarmos a nossa gratidão mediante uma troca. Então, pode ser algo material, pode ser uma atenção especial, pode ser um favor. E aí, a gente é conduzido a ser grato ou agradecer. Acontece que nós passamos por momentos muito desafiadores. A nossa existência, por si só, é um grande desafio. A vida é feita de ciclos, nós temos ciclos em que está tudo ok, as coisas estão correndo bem, aparentemente como tem que ser, mas muitos de nós nos deparamos com momentos muito desafiadores, difíceis, hostis, em que somos tomados pela solidão, né? Por uma sensação de abandono, de nos acharmos vítima. Por que isso aconteceu comigo? Por que isso acontece comigo? Tem tanta gente ruim e olha só o que está me acometendo, né? E é nesse lugar que eu me irrito com a gratidão. Eu nunca escondi em outros momentos, inclusive nas palestras, o quanto foi difícil para mim o isolamento social. Os 3, 4 primeiros meses dentro de casa, com 3 filhos, cachorro, periquito, trabalho, foram muito, muito difíceis. E eu me irritava profundamente, porque eu recebia mensagens de gratidão, agradeça ao universo, agradeça a espiritualidade. Eu não queria agradecer ninguém. Como assim? Um momento difícil, muita dificuldade, falta de entendimento, a gente não sabia direito o que estava acontecendo. Fomos privados de um monte de coisa que depois a gente até descobriu que não eram tão importantes, mas naquele momento inicial a gente achava que era imprescindível, e aí vinha alguém, gratidão. Quando eu recebia gratidão, eu já tinha vontade de... Que gratidão? Recebia lá a mensagem da espiritualidade, porque o universo está assim, porque nós precisávamos passar por isso, seja grato. Eu não queria ser grata. Eu estava muito brava, eu estava muito frustrada. Então, Rose, mas você não é grata porque você ficou viva? Você não é grata porque as pessoas em torno de você não adoeceram? Você não é grata porque você tinha trabalho? Sim, eu sou. Mas para eu ser grata, eu preciso de aquele pequeno momento turbulento de me fechar, de me isolar e examinar o que está acontecendo. Então, nos primeiros momentos, eu fui atropelada, assim, por sentimentos de frustração, de raiva, de irritação. Eu queria matar a família. Eu não queria ser incomodada e eu tinha que fazer atendimento online trancada no quarto, com bilhetinho passando embaixo da porta. Quero comer. O que tem para comer? É a hora do lanche, a internet caiu. E eu atendendo e os bilhetes entrando. Ou então eu começava a ouvir uns socos do lado de fora. Eu falava, que delícia, estão na Quinta Guerra Mundial, bem na porta, né? Tem um apartamento inteiro para brigar, vão brigar na porta. E para eu ser grata, por eu ter uma casa, por eu ter uma família,
por eu ter condições de fazer o meu trabalho de dentro de casa, porque eu tinha cômodos disponíveis para isso, eu tive que me recolher e entender por que eu estava me sentindo daquele jeito. Então, a gratidão, ela só é verdadeira e honesta quando eu entendo de verdade as coisas que não são tão boas que nos acometem, mas também as coisas boas que eu tenho. Ser grato por ser grato parece vazio e não nos toca naquilo que é mais importante durante a nossa jornada, que é o nosso crescimento, nosso desenvolvimento moral, nosso crescimento espiritual. Ah, Rose, mas você não desenvolveu bons sentimentos na pandemia? Você não teve que ser mais paciente, mais tolerante? Sim, mas eu só pude ser grata e entender o que estava acontecendo quando eu entrei em contato com aquele lugar que não era tão positivo, com aquele lugar que estava desorganizado, que aparentemente era um caos. Então, é muito fácil ser grata quando eu recebo um buquê de flores. É lógico, é um presente. Provavelmente eu ganho as flores de alguém que é querido, porque até então não recebi flor de ninguém que não vai com a minha cara. Então é fácil, é genuíno, é bonito, porque eu recebo flores, as flores são bonitas, elas iluminam o ambiente, é natural que brote em mim um sentimento de gratidão. Mas e quando eu recebo uma doença? E quando eu recebo uma demissão, uma briga familiar, um cônjuge difícil? Como ser grato? Se muitas vezes eu não encontro em mim os recursos para lidar com essas dificuldades, porque muitas vezes eu não acho que é justo, eu acho que eu sou muito legal para ter um cônjuge que não é bacana comigo, ou um familiar difícil, ou um chefe intolerante. E se eu não entender o processo que está acontecendo ali naquela diversidade, a minha gratidão vai ser vazia. Não é assim? Ah, seja grato. Ah, você está com um câncer, seja grato por isso. Deus é bom o tempo todo. Vamos pensar positivo, vai dar tudo certo. Tudo isso é importante, desde que eu tenha consciência do que tudo aquilo representa. Então, peraí, que doença é essa que eu tenho? O que isso diz de mim? Quais são as minhas limitações agora impostas por essa nova condição? Será que eu tenho recurso para lidar com isso? Será que eu tenho gente em torno de mim, como rede de apoio, que vai me ajudar nessa caminhada? E devagarinho, me conhecendo diante de uma nova situação adversa, eu vou encontrando ali pequenos feixes de luz que vão me deixar grata, que vão me fazer reconhecer que aquilo tem um benefício, que às vezes ali no caos a gente não consegue perceber, não é assim? Estou com Covid e estou indo para o hospital. Obrigada, Jesus. É assim? A gente vai torcendo, né? Que tenha médico, que eu consiga ter remédio, que eu não fique internada, que eu não seja entubada, que dê tudo certo. Eu não lembro de ser grata. E não porque eu não sou grata, porque é difícil reconhecer um benefício e dizer, ah, tá tudo bem. Ganhei um presente que não tinha nada a ver comigo. Qual é a minha primeira reação? Gratidão. Por dentro, nossa, a pessoa não me conhece? Nossa, isso que ela tem para me dar? Então, a gratidão, ela é uma retribuição? É uma retribuição, toma lá da cá, né? Ganho a flor, então, tem que fazer alguma coisa por essa pessoa, porque eu ganhei alguma coisa? Depende, isso é muito individual. Tem gente que se sente devedora, porque ganhou alguma coisa de alguém. Mas a gratidão, ela pode ser expressa de diferentes formas. Um olhar, um abraço fraterno, uma palavra amiga. Isso também é retribuição.
Só que a gratidão, ela é mais ampla que isso, né? Normalmente, ela tem a ver com uma atitude, ela pode ser uma virtude, eu sou grata o tempo todo, e ela pode ser expressa através de comportamentos. Então, para eu ser grata, eu tenho várias formas e vários canais. E muitas vezes vão ser anunciados. A gratidão vai ser expressa. Outras vezes ela é um sentimento, uma emoção, que eu vou trazer dentro de mim. Tem uma passagem durante o Calvário de Jesus, em que ele, carregando a cruz, ele cai, e aí o soldado pede para alguém que estava assistindo aquela coisa horrível, para que ajude Jesus. E quando Jesus sente que o peso está mais leve, ele olha para trás e o olhar dele de gratidão profunda por aquela ajuda fez toda a diferença naquele homem que inicialmente foi obrigado a ajudá-lo. Foi um soldado que cata ele no meio da multidão e obriga-o a ajudar. Essa gratidão genuína, profunda, interna, é a gratidão que a gente deve cultivar. E muitas vezes ela não vai ser expressa. Eu não posso ir lá e comprar um livro, uma flor, um bombom. Ela tem que ser sentida, ela tem que ser honesta. Então é difícil esse sentimento honesto e profundo brotar no meio do caos. Ai, gratidão. Ai, a gratidão. Oh, gratidão. Não é assim? Ou só eu que convivo com as pessoas que fazem isso? Mas às vezes eu nem sei o que está acontecendo. Eu estou agradecendo da boca para fora. Não é genuíno e não é verdadeiro. Há ainda aquelas pessoas que não se encontraram ainda com com o sentimento, a emoção da gratidão. Você oferece, você faz, você dá de presente, mas ela simplesmente acha que você não fez mais que a sua obrigação. E se a gente não tomar cuidado, ainda orgulhosos que somos, vamos ficar ofendidos porque o outro não foi capaz de reconhecer o meu ato maravilhoso de oferecer alguma coisa que eu entendo que é boa para ele. O nosso instinto de sobrevivência faz com que a gente seja originalmente, primitivamente, egoístas. Então, lá nos primórdios, nós tínhamos que cuidar de nós por uma questão de sobrevivência. Primeiro eu, depois os outros. Essa centelha primitiva, ela continua dentro de nós. E ela vem sendo, então, trabalhada ao longo da nossa existência. Como já sabemos que cada um de nós se encontra num estágio diferente de desenvolvimento, é muito certo que cada um de nós tem uma visão diferente sobre o que é ser grato, sobre reconhecer o que se ganha, o que se recebe. A gratidão ela pode ser expressa por algo que alguém faz para mim, então, entre as pessoas. Ela pode ser expressa por aquilo que eu recebo da vida, né? Então, eu olho para a minha vida e acho que a minha vida é boa e eu sou grata. E ela ainda pode ser genuína. Tem pessoas que já estão no momento da jornada espiritual que têm isso genuinamente, que conseguem reconhecer as coisas boas da vida. Ah, Rose, então um pensamento positivo não é bom? É bom, claro que é bom. Mas ele tem que ser um pensamento positivo, raciocinado. Por que isso está acontecendo? Por que para mim? Por que eu? Né? Muitas vezes a gente fica, mas por que comigo, né? E a gente devia se perguntar, por que não eu? O que eu tenho de tão especial que pode acontecer com todo mundo, os réis mortais, e comigo não? Porque eu sou mais inteligente, sou mais descolada, tenho mais informação? Estamos todos aqui para a evolução, estamos todos aqui para o crescimento. Então, certamente, estamos aqui também para aprendermos a respeito de nós. Como seres ordinários, seremos acometidos por questões ordinárias, cada um de acordo com as suas necessidades de desenvolvimento, que são diferentes individualmente.
Nunca se viveu um momento em que as pessoas estejam tão voltadas para si mesmas. Na psicologia, a gente chama de ensimesmamento. Eu só fico em mim, eu estou dentro de mim. E aí fica muito difícil olhar em volta. Então, muitas dificuldades, não só de ser grato, mas de amar. Porque a gratidão é um ato de amor. Quando alguém não é grato por alguma coisa que eu fiz, e eu já consigo perceber, eu fico frustrada, né? Porque eu fiz alguma coisa para o outro não reconheceu. Eu preciso entender que provavelmente eu já superei esse estágio. Eu posso ser grata porque eu sou grata. Olha, eu já posso ser grata pelas coisas que acontecem comigo. E talvez esse irmão ou essa irmã ainda não tenha entendido isso. Essa centelha, né, genuína ainda não faça parte da sua vivência, do seu desenvolvimento, da sua própria consciência. Todos aqui já conheceram alguém que acha que merece, não é? Ah, eu mereço. Eu faço porque eu mereço. Eu ganhei porque eu mereço, não é? Provavelmente merece. Mas gratuitamente não foi. Ele não foi lá pensado. Eu não consigo pensar num Deus que olha e fala, vou sortear. Como ele não sorteia o que nos acontece de ruim, ele também não sorteia o que nos acontece de bom. Mas é uma construção. Então, nós vivemos um momento em que o amor falta. As frustrações crescem. As pessoas nunca estiveram tão tristes e tão frustradas, com a sensação de que nada é suficiente. Então, o relacionamento não é suficiente, a amizade não é suficiente, a vida não está sendo suficiente, os bens que eu tenho não são suficientes, o meu salário não é suficiente. Tudo bem que o salário agora não está muito suficiente mesmo. Mas essa sensação de descontentamento e frustração contínua, ela não é genuína do ser humano. Saber reconhecer aquilo que a gente tem de bom é um exercício que a gente precisa fazer. Eu não sei se aqui alguém já viu, nesses gratiluz da vida, o potinho da felicidade e da gratidão, que você vai anotando. Então, você pega papeizinhos e vai escrevendo coisas pelas quais você quer ser grata. É fácil encher o pote, não é? Você está 5 minutos lá, você tem roupas, tem casa, você tem com quem se alimentar, tem saúde, mas de nada vale se eu não voltar para aquele potinho nos meus momentos de crise. Porque o nosso momento atual, ele é um momento de provas e expiações, senão não estaríamos aqui. Então, as adversidades, os momentos de hostilidade, eles vão nos visitar, mais cedo ou menos cedo. Ah, mas eu vejo que tem gente que passa por perrengues que eu não passo. Talvez aquela pessoa tenha mais condições e mais necessidade daqueles perrengues, mas que só são diferentes dos seus. A gente nunca menospreza perrengue, né? No consultório eu falo que a dor da pessoa é sempre a dor maior que existe no mundo, porque é ela que está sentindo. Então não faz diferença se ela está sentindo uma dor de cabeça ou se ela está sentindo uma dor no dedo porque ela puxou a pelinha. É ela quem está sentindo. Mas ela também tem o poder de relativizar como ela vai lidar com a dor. Não o tamanho da dor. Porque tamanho de dor, a gente, como eu disse, não dá para medir. Ela sempre vai achar que a dor dela é a maior do mundo, como eu vou achar que a minha é a maior do mundo. Mas relativizar a experiência que eu vou ter com essa dor tem a ver com a capacidade de amar e a capacidade de ser grato. Nós somos seres em evolução. Estamos vivendo um momento em que a gente tem muita pressa de tudo. O mundo está apressado e nós, como seres do mundo, materiais, estamos apressados. Então, nós queremos resultados imediatos, nós queremos as coisas que são oferecidas, nós achamos que merecemos. Muitas vezes somos, né, afortunados, vamos recebendo coisas e não nos damos conta, porque o nosso objetivo é maior, está lá na frente, e aí eu não consigo ver o que eu recebo aqui, ordinariamente. A gratidão tem a ver com um processo.
Ela pode ser imediata, mas normalmente ela depende deste processo de compreensão e entendimento daquilo que está acontecendo comigo. Não importa se é uma questão pequena dentro do meu núcleo familiar e de trabalho, ou se eu estou falando da vida em si, da minha condição básica, né, de sobrevivência. É um processo. Eu preciso me recolher e entender o que está acontecendo comigo. Por que daquelas experiências? Por que a gente está passando por aquilo? Que coisas eu posso aproveitar de bom? Porque de ruim a gente sabe listar. Se eu perguntar aqui, todo mundo vai ter uma listinha de coisas ruins que estão ou passando no momento ou que têm uma breve memória. Um exercício legal da gente fazer para começar a desenvolver a gratidão é buscar na memória um momento muito difícil e doloroso pelo qual passamos. Fazer uma reflexão e comparar com o momento em que estamos agora. Como o cérebro ele é seletivo e ele não guarda a sensação de dor, ele só lembra que foi ruim, mas a gente não tem memória de dor, né? Quem aqui já quebrou um braço, fez um corte, se lembrar, lembra que foi uma sensação ruim, lembra que precisou ser socorrido, mas não lembra a dor. Alguém aqui sente a dor de novo? Tem gente que fala que sente até a dor de estômago de lembrar que cortou de determinado jeito, ou que quebrou a perna de um jeito lá que ficou tudo estropiado, mas não lembra da dor. Porque o cérebro é protetor, ele tenta proteger a gente dessa experiência. Mas ele lembra exatamente o quanto aquela experiência foi ruim, o quanto ela foi dolorosa, o quanto ela requeriu de nós recursos que às vezes a gente nem sabia que tinha. Então, olhar para aquele momento e comparar com o momento atual pode ajudar a gente a ver o quanto a gente cresceu, o quanto a gente evoluiu. Eu brinco que foram 5 meses para eu me adaptar àquele caos dentro de casa. E aí, logo começou um movimento, as mães queriam que voltasse às aulas, eu falava, não vou voltar, não vou voltar. O que é isso? Levo 5 meses para conseguir me adaptar, ficar tudo certo, cada um no seu lugar, saber silêncio. Agora vai voltar tudo de novo, não vai voltar, vai ficar aqui, fica todo mundo aqui, agora eu já aprendi a conviver, já separo o lanche antes da hora, ninguém vai me pedir comida. Combinados. Porque naquele momento a situação era tão nova que eu não conseguia nem articular como fazer. Então, é o que eu falei, eu não lembrava que tinha horário de lanche na aula virtual. E aí o menino passava o bilhete, o que eu vou comer? Estou faminto. E eu, no meio do atendimento, tinha que prestar atenção. Eles brigando, eles também não sabiam como fazer. Eles estão acostumados a brigar e correr pelo corredor lá perto do quarto. Mas eu estava em atendimento, microfone aberto, todo mundo escutando o caos. E aí a gente vai modulando a experiência. Não, calma, hoje o dia foi muito louco, peraí, vamos parar. Eu só estou na revolta, deixa eu ver o que dá para fazer. Então, ó, tem uma banana aqui, tá? Na hora do lanche, a sua banana. Ó, quando vocês forem brigar, não vai no corredor, porque senão eu vou ter que fechar o microfone e abrir a porta. Bem fofa, vocês imaginem, a mãe revoltada. Se tiver encomenda, vai falar que não dá para buscar agora. Não vem bater na porta. E aí você vai organizando, baixa aquela aflição e você consegue olhar, meu, tá todo mundo aqui, a gente pode ficar aqui. Que bom que o meu filho tem um computador para assistir a aula. E aí a gratidão aparece. E aí ela é genuína, ela vem do coração, ela é de verdade. A gente até chora de emoção, porque a gente reconhece o nosso privilégio. Então, sermos gratos tem a ver com isso. É esse reconhecimento, após um autoexame, daquilo que de verdade a gente está ganhando. Não tem problema nenhum eu ter alguns momentos de revolta, mas a revolta, ela é inútil. Ela é igual uma cadeira de balanço, a gente fica lá balançando, fazendo movimento, gasta energia e não sai do lugar. É como um peixe que a gente tira da água e põe no chão. Ele não fica se debatendo? Não é inútil? Ele já foi pescado, ele não vai voltar para a água. Tira os pés que devolve lá, tá? A revolta é assim. Eu fico revoltada, fico brava e não faço nada com isso.
Então, tem momentos, sim, que nós teremos desafios que vão nos deixar revoltados, que a gratidão vai passar longe, que eu não quero ser grata a nada, porque eu não estou gostando do que eu estou vivendo. Não dá para falar, obrigada, Deus. Que bom que eu estou passando por essa dificuldade. Eu brinco muito com isso. Na outra palestra que eu falava de gratidão, eu brincava muito com isso. O caos caindo, eu falava, obrigada, Deus, deve ter alguma lição aqui para eu aprender. Com ódio, né? No coração, sangue no olho. Mas, devagarinho, esse momento de atribulação vai se acomodando, a gente entende que não tem o que fazer, porque está posto, que é a nossa resignação. Então, tá bom, então é isso. É isso que eu tenho, é isso que eu estou recebendo. O que eu posso fazer com isso? E aí a gente vai, então, aprendendo a lidar, que é diferente da aceitação pela aceitação. Né? Tem pessoas que aceitam as situações e não aprendem nada com elas. E aí, aquilo que não é aprendido vai virar lição. Eu volto de novo para entender como que eu tenho que lidar com aquilo. A gratidão passa pelo nosso autoconhecimento. Reconhecer em nós as nossas dificuldades, mas especialmente os nossos potenciais. Sejam eles materiais, então, no exemplo que eu dei, né, a casa, o aconchego, a própria relação familiar, o alimento. Isso é um aconchego e são recursos, certo? Pessoas que não tiveram isso durante a pandemia sofreram muito mais que eu. Mas eu também tenho que procurar em mim os recursos internos. O que eu tenho de bom que eu posso fazer com isso? Talvez não seja a melhor resposta, e talvez a minha resposta seja muito diferente das respostas de vocês. Mas é a resposta que eu tenho nesse momento, e é a que vai me ajudar a atravessar essa dificuldade. A vida é difícil, mas ela não precisa ser um fardo. A gente não precisa olhar para ela arrastando corrente. Então, a gratidão, o otimismo, né? O otimismo, ele é uma visão realista das minhas dificuldades e dos meus potenciais. Não é o mundo caindo, eu segurando a parede, a água correndo e eu falando, vai ficar tudo bem, está tudo certo. Isso não é uma visão realista. A visão realista é, eu vou precisar de mais mão, pega aquela madeira ali, vem cá, me ajuda aqui, que vai dar certo no final. Qual certo? O certo que é o do nosso merecimento. Uma das nossas frustrações é que a gente quer o certo que a gente idealizou. A gente quer o certo que a gente pensou. A gente quer a situação ideal, aquela que eu imaginei na minha cabeça. Mas a gente não sabe se é ela que a gente merece. E a gente não sabe o que está por trás das limitações de cada experiência. São experiências edificantes, mas às vezes vai demorar um tempo para que eu consiga reconhecê-las. Então, que nós possamos sim desenvolver a gratidão genuína, que possamos senti-la com aquele calor que acalenta dentro do nosso peito, que às vezes não vai ser retribuída com um presente, mas com um olhar, com uma vibração positiva. Quem nunca pensou em alguém com tanto amor e carinho, por ser grato, por uma lembrança, por um momento difícil em que ela esteve com a gente? Certamente ela recebeu isso. Então, a gratidão, ela tem que ser um exercício. Voltando no potinho, né? A brincadeira é todo dia, por 5 minutos, a gente sentar. Pode ser um potinho, pode ser um vaso, pode ser um quadro de aviso, e a gente escrever 3 coisas pelas quais nós somos gratos. E aí, ao final do mês, a gente vai reler essas coisas. E a gente vai fazer um balanço. Se realmente eu sou grata por aquelas coisas, se eu quero trocar aqueles papeizinhos, porque de repente eu fui grata por uma coisa que talvez não tenha sido tão boa assim, mas eu tenho outra que supera aquela experiência. E a gente vai fazendo um repertório. Então, imagina que você fez o seu pote ao longo de um ano. A gente chama de álbum da gratidão. E a gente vai olhar para ele e vai ver. Nossa, olha, eu tinha ficado tão brava com isso e 3 meses depois eu botei isso no meu papel como um item pelo qual eu sou grata. Então, que nós possamos sair daqui
buscando lá na nossa memória, nos nossos arquivos, aquelas experiências que foram inundadoras de amor, de parceria, de amizade, de generosidade, ou por aqueles com quem a gente convive, ou pelo universo, pelo nosso Deus maior, ou pela nossa situação de vida. Podemos ser gratos pelos nossos aprendizados. Eu olho para trás e falo, gente do céu, né? Fiquei tão louca aqueles meses e dei conta de tudo e consegui colocar as coisas no lugar, consegui dar apoio e amparo para aquelas pessoas que precisavam, porque tinha isso, né? Eu estava atendendo em casa com pessoas em situações muito, muito mais desafiadoras que a que eu estava vivendo. E que também me atingiam, e que também me deixavam triste, que também causavam, né, algum mal a mim. E muitas vezes elas foram gratas numa mensagem, às vezes depois do atendimento, às vezes depois que o caos passou e que a gente pôde se regozijar com gratidão, com amor e com o reforço da amizade. Porque quando eu dou amor, esse amor volta, de alguma maneira. E se eu estou encontrando com irmãos que ainda não estão nesse momento, sejamos gratos. Primeiro porque a gente pode reconhecer, olha só, eu já superei essa fase, mas eu já fui assim. E depois, porque ele está perto de nós. E quem sabe, uma palavra, um olhar, um abraço fraterno, não faça repensar, não faça se tocar de que ele pode ser grato também. Então, muito obrigada pela noite de hoje, pela oportunidade de estar aqui. Gratidão de verdade para vocês, tá bom? Passo. O ato de amar resulta no espírito de confiança em Deus e, por consequência, nas mais diferentes criaturas com os quaisquer aspectos que se apresentam. Obrigado, Pai, por esta oportunidade de troca e reflexão. Todos aqui temos momentos e situações para agradecer. Sabemos que os desafios são muitos, mas somos gratos porque aqui estamos e já conquistamos algum entendimento de que a nossa jornada é eterna, mas também os nossos desafios são transitórios. Dê-nos força e coragem para enfrentá-los. Com o coração inundado de gratidão, elevemos os nossos pensamentos emanando as nossas melhores energias, para que a espiritualidade maior possa levá-los aos cantos mais escuros e sombrios da nossa esfera terrestre, auxiliando aqueles que ainda imperfeitos, como nós, não se deram conta da grandiosidade e da generosidade do Pai. Ilumine o nosso caminho, floresça a nossa caminhada e fique conosco ao longo de toda essa semana. Que assim seja.